Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Parir, um podcast feito para você que quer entender um pouco mais sobre o gestar, o nascer, o parir e o criar. Aqui vamos falar, como sempre, de ciência, firulas e tretas, sempre com o intuito de trazer discussões e reflexões acerca deste tema tão importante quanto interessante, que é a maternidade. Hoje vamos falar de um tema bem atrativo e que gera muita curiosidade. Afinal, não é novidade que amamentar não é tão instintivo assim como muitas mulheres pensavam. E a gente já sabe da grande oportunidade que é poder nutrir o seu filho e também de como é indiscutível os benefícios que o leite materno nos trazem. E é por isso que eu trouxe aqui hoje uma consultora de amamentação, Juliana Viana, nossa parceira. Eu queria que ela se apresentasse inicialmente e contasse um pouco pra gente de como é que ela entrou nesse mundo, né? Porque eu sei que não foi a primeira escolha dela, ela é enfermeira também, então ela vai contar pra gente como é que ela criou esse interesse por essa área, consultoria de amamentação. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Paty. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Não vou fingir costume. Eu costumo ouvir o Pode Parir na esteira lá na academia. Maravilha. Então, daqui a alguns dias vou me ouvir. Estou achando o máximo. Bom, Ju. Queria também falar com todo mundo que está ouvindo. É muito importante esse momento aqui, né? Principalmente para quem está entrando nesse universo aí da maternidade. Não foi minha primeira escolha, de fato. Eu vim para a amamentação pela dor. Costumo dizer isso, não foi por amor, foi pela dor. Me apaixonei no processo. Sou enfermeira de formação, trabalhei 10 anos em emergência adulto, com parada cardíaca, coisas nada a ver, né? Uhum. AVC, infarto, enfim. E aí, me tornei mãe, né? E ninguém me contou que seria tão difícil assim. Foi um susto muito grande a amamentação, né? Às vezes até contam e a gente deixa pra lá. Exato. Eu me preocupo com isso depois, eu vou pensar disso na hora, Exatamente. né? Não vou criar aquela expectativa ruim. E aí, na hora que a gente se dá de frente, que a gente vai perceber o quanto pode ser desafiador, né, Ju? Eu vejo muito isso. A gente se prepara muito para o parto, foca muito no parto. E a gente não pensa em enxoval e não pensa no depois, né? E o depois vai ser a realidade prolongada por muito tempo. Eu costumo dizer que no parto o menino vai sair de qualquer jeito, né? Se não for um parto normal, a cesariana, ele vai sair. E a amamentação é algo que você tá ali, geralmente a cada 3, 4 horas, disponível para alimentar, para nutrir seu bebê. É extremamente angustiante você precisar estar ali, não poder, tá com dor, tá com medo de ferir, de machucar. Então, assim, a gente precisa realmente parar para pensar no puerpério também, principalmente quando chega lá no 3º trimestre da gestação, a gente focar um pouquinho nesse depois, que é extremamente importante. Eu só consegui amamentar Theo tranquilamente, sem dor, sem problema, sem nada, depois de 2 meses de vida. Então, foi 2 meses de luta ali tentando amamentar. Tive muitas coisas. Meus peitos feriram também, né? Eu tive mastite, evoluí para um abscesso mamário. E depois que eu resolvi esse problema, como foi um abscesso mamário, a produção de leite nesse peito diminuiu. Ele não queria pegar. Foi um processo para voltar a pegar, aumentar a produção, enfim. Processo. Eu falei essa palavra é extremamente importante. Eu acho que amamentar é um processo que a gente tem que passar por ele. E com consultoria de amamentação as coisas ficam menos difíceis, né? Mais fáceis da possíveis, gente... às vezes, né? Porque exatamente. às vezes fica impossível. Exatamente. E você contando essa história, o que me vem à cabeça é o que fez você insistir, né? O que no fundo fez você... Porque a gente pensa, nossa, então por que você tentou tanto, né? 2 meses... O que fez você insistir? Muito louco que eu verbalizava muitas vezes. Por que eu tô passando por isso? Eu vou comprar uma fórmula ali na farmácia, eu não vou fazer isso mais não. Mas era só da boca pra fora, porque minhas atitudes eram contrárias. Eu insisti ali, né? Eu tive consultora de amamentação, 2 consultoras, 4 encontros que foram extremamente importantes no meu processo de amamentação. Eu não tenho resposta para essa pergunta, sabia? E eu vejo isso nas pacientes que eu atendo. É uma resiliência, uma vontade em meio ao caos, ao estresse, né, à dor, que faz a gente continuar. Eu acho que é muito do instinto materno também. E eu falo isso porque muitas vezes as mães não têm consciência plena, algumas mães, dos benefícios da amamentação. Sim. Sabe? Mas elas persistem de algum modo, alguma coisa ali dentro faz com que elas continuem, né? E lembrando que a amamentação também não é só em relação à nutrição, ao crescimento do bebê, tem esse vínculo, muita gente quer viver essa experiência, então eu acho que tudo isso junto faz com que a gente persista nesse processo. Nessa conexão com a questão de amamentar, né? Que algumas mulheres têm, e talvez isso seja instintivo dentro dessas algumas mulheres, né? Eu digo algumas porque... não são todas, né? Tem algumas que priorizam outras coisas e a gente também precisa acolher
esse limite de cada pessoa quando ela diz, não quero mais. Mas, antes de entrar nesse mérito, eu queria que você explicasse um pouco o que é a consultoria de amamentação. O que a consultora de amamentação faz? É uma profissão regulamentada? Eu posso me formar, por exemplo, terminei o ensino médio e quero ser consultora de amamentação. Eu preciso ter alguma profissão antes para ser consultora? Não é uma profissão regulamentada, infelizmente. A gente não tem conselho, né? Como tem os médicos, enfermeiras, etc. Qualquer pessoa pode ser consultora de amamentação, mas é preciso fazer um curso de formação em consultoria de amamentação. Até hoje, né, 2023, a gente tem pessoas que encaram essa consultoria de amamentação, a amamentação como dicas, diquinha, conselho, e não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com dicas nem conselhos, a gente trabalha com evidências científicas, com estudos, então a gente precisa estudar para poder assistir essa mulher da melhor forma possível. Mas não precisa ter uma profissão específica, não precisa ser necessariamente, inclusive, da área de saúde, certo? Fazendo um curso de formação de consultora, você pode atuar, não tem problema. Entendi. E a gente vê, assim, muito enfermeira, fono, fisioterapeuta assumindo esse papel. É porque vocês veem isso na formação ou é uma coincidência? É porque se tornam mães e aí acabam sendo empáticas com esse momento? O que você acha? A gente vê na formação, mas assim, o que a gente vê é uma fração mínima do que realmente é a amamentação, do que realmente uma assistência à lactante precisa ser, como seria o ideal. A gente vê muito pouquinho, de forma muito superficial. Com os conhecimentos apenas da graduação, não é possível a gente trabalhar de forma assertiva. Não é, o curso é realmente preciso. Eu acho que na graduação desperta isso na gente, provavelmente, e durante a vida profissional a gente vai conhecendo, vivendo, trabalhando, vendo e gostando cada vez mais. Eu acho que o se tornar mãe realmente é uma viradinha de chave, com certeza. E o que é a consultora de amamentação? Como é esse programa de acompanhamento? Isso começa antes do parto? Porque você falou da importância de, a partir do terceiro trimestre, começar a estudar sobre isso. A consultoria entraria ali ou só quando a mulher tem algum problema, alguma dificuldade ao amamentar? No mundo ideal, o ideal é que realmente essa mulher comece a se preparar para amamentar antes de parir. Por que isso? Porque ao contrário do que as pessoas pensam de que a gente precisa fazer algo mecânico, tipo preparar mamas, né? Tomar sol, passar bucha, essas coisas que a gente ainda ouve falar e que são contraindicadas hoje em dia. A gente não faz nada fisicamente, mas a gente precisa do conhecimento que iremos aplicar quando o bebê estiver aqui. Sim. E a gente nunca pariu, a gente nunca amamentou, esse conhecimento vem da onde? A gente precisa buscar, né? Hoje a internet, ela tá para o mal e tá para o bem. Tem muita informação, tem muita gente boa lá, né, dando informação de qualidade. A gente pode pesquisar, mas também tem muita coisa que confunde a gente. Então, buscar um profissional, e esse profissional, o ideal seria que seja a consultora de amamentação, ainda na gestação, é extremamente importante. Ela vai direcionar, ela vai dar os conhecimentos que você precisa para saber o que fazer quando seu bebê chega. Eu tô falando isso para vocês verem que é uma coisa mais palpável, porque a maior causa de dor, de feridas, né, na amamentação é a tal da pega incorreta, é a forma como o seu bebê pega no peito. Os bebês, eles nascem com reflexo de sucção, eles acham o peito, né, pelos hormônios que estão ali, mas eles não sabem como pegar o peito da forma correta, né? Eles não sabem que eles têm que pegar a maior parte da areola, em que ângulo eles têm que pegar. E muitas vezes nem a mãe sabe, né? Nem a mãe sabe, e é a mãe que vai colocar ele no lugar certinho. Então essa mulher precisa desse conhecimento para evitar que os problemas surjam, né? Porque a gente tem uma cultura de esperar o problema acontecer para poder resolver. E se a gente pode... tarde demais. Tarde demais, aí já sofreu, já passou por uma situação de estresse. Então, para que esperar? Por que não se antecipar para tentar evitar? Né? Eu sempre digo isso porque mesmo com todo o conhecimento, existem coisas que estão completamente fora do nosso controle. Uma coisa que está bem em evidência agora, que as pessoas estão falando, é a língua presa. Né? Então, por mais que você tenha todo o conhecimento do mundo, seu filho nasce com a língua presa, você vai colocar ele certinho, tem grandes chances de lhe ferir, de lhe machucar. Mas aquilo que é do nosso controle, por que não ter sob nosso controle para evitar o estresse no puerpério, né? Até para você ter o contato ali de alguém a quem você possa buscar ajuda. Então, se você ainda vai pesquisar quem é essa consultora que vai lhe ajudar no pós-parto, quando o problema já está instalado, às vezes tem uma dificuldade maior dessa marcação, e a cada minuto, né, nesse puerpério onde você está com o peito ferido, cada minuto que passa, isso transforma, né? E acaba que a consultora precisa ser aquela pessoa que também está ali para acolher essas angústias, para acolher essas inseguranças, essa dinâmica familiar que às vezes acaba sendo um pouco danosa também para a amamentação.
Então, eu digo porque na minha primeira experiência, né, eu morava na casa dos meus pais, quando eu tive meu filho, e a experiência dos meus pais foram de não ter amamentado nenhum dos filhos. Então, nem eu não fui amamentada. Então, na hora da primeira dificuldade, da primeira dor que eu senti, e nem feri o peito, já era, não, seu filho vai morrer de fome, ele tá chorando porque ele não tá sendo bem alimentado, e compra fórmula, e eu vou dar fórmula, e aquela coisa. Então, isso diante da dificuldade, e na época quando eu não sabia que a consultoria existia, era para mim o que devia ser feito. Uhum. Então, eu tava ali com os seios cheios, né? E quando o seio enche, parece que nossos sentimentos, né, deu uma estremecida. Eu digo que a gente tem uma ligação, uma conexão do córtex com o peito, assim, que é uma coisa surreal. Às vezes a gente tá ótima, de repente o peito enche e começa, ai meu Deus, eu não vou dar conta, começa a chorar, começa aquelas inseguranças a virem. Então a consultoria precisa dar esse suporte, né, e precisa ser rápido, porque senão essa angústia, essa questão de achar que não vai realmente alimentar e pensar que o seu filho está com fome por sua causa, isso é muito sofrível, né? E é o que acaba fazendo com que muitas mulheres recorram para, não, isso aqui não é para mim, eu não vou dar conta. Mas você falou uma coisa interessante aí, quer dizer que não precisa passar bucha nem tomar sol, como é isso, né? Não precisa fazer esse preparo mecânico. Não precisa. Isso eram orientações dadas na academia mesmo. Eu, quando me formei em 2014, eu aprendi assim na aula de saúde da mulher, que precisava fazer isso para fazer o bico, para a pele ficar grossa, né? Mas a amamentação vem sendo estudada, né, nos últimos anos, nos últimos 7 anos, e as coisas vêm mudando, graças a Deus, para melhor. Nem é importante falar isso, porque as pessoas ficam resistentes às informações novas, né? No meu tempo não era assim, poxa, mas agora tem esse recurso, por que não, né? Abrir o coração para poder usar, se vai te ajudar. Então, hoje a gente já sabe que nada do que a gente faz na gestação no peito vai ajudar você a não ter ferida, vai evitar com que as feridas surjam, certo? Hoje, talvez quem esteja ouvindo aí saiba, já tenha percebido ali no peito que as mamas cresceram, né, que a areola escureceu, aumentou de tamanho, né, as veias ficam mais saltadas, dá pra ver a vascularização em algumas peles. Então, a natureza, ela é perfeita, gente. A gente não teria chegado em 2023, quando não tinha consultora, quando não tinha médico, se a gente não fosse capaz de nutrir nossos filhos. Então, a gente não precisa fazer nada na gestação, a não ser ter conhecimento mesmo. E é interessante isso, Ju, porque eu sempre comento com as pacientes e, enfim, quem chega a mim para perguntar sobre essas intervenções que se tornaram desnecessárias, né? Porque o que aconteceu ao longo do tempo é que muitas intervenções foram introduzidas na prática médica, e muitas em relação à maternidade, como uma salvação, como algo que estava ali realmente para ajudar, entre aspas, né, para quem não está assistindo, entre aspas, mas que depois a gente precisa de evidência científica para mostrar que essas intervenções não têm nenhuma eficácia, não trazem nenhum benefício e podem trazer malefício, né? Porque pode afinar ali a pele do mamilo, até causando maior chance de lesão, Então, foram intervenções incluídas na prática sem qualquer evidência, e que hoje a gente precisa de evidência para tirar elas da prática. E mesmo com as evidências, fica difícil, às vezes, convencer as pessoas, porque tá tão enraizado, né? E isso vale para tudo, vale até pro enxoval que você falou. As pessoas investem dinheiro pra caramba em coisas que talvez nem vá usar depois do parto. Eu falo isso pra amamentação. Eu tava fazendo consulta pré-natal lá na Casa Matriz, inclusive, e uma paciente esperou nosso encontro para poder comprar as coisas do enxoval. E aí ela percebeu que precisava de praticamente nada, né? Geralmente eu oriento a almofada da amamentação, que eu considero importante. Para amamentação, que para amamentação, tá falando. Isso. Que eu considero importante porque oferece apoio, sustento à mãe, mas assim, isso também é uma coisa extremamente individual. Tem gente que não gosta e tá tudo bem. E a consultoria de amamentação para Natal que ela já estava fazendo, e as rosquinhas de peito parecem donuts, né? Se vocês lembrarem na cabeça, porque tem um furinho no meio e permite com que o mamilo fique ali arejado, dando menos chances para candidíase mamária. Então, basicamente, o que a gente precisa é isso. Nem a bomba extratora, que é algo que as pessoas colocam como, meu Deus, precisa. No pós-parto imediato, se tudo correr bem, a gente nem vai usar a bomba. A gente até prefere evitar, para que não piore aqueles sintomas de apojadura. Lembram da apojadura, que é quando o leite desce ali entre o 3º e 5º dia, que a mama fica bem cheia? Então, o ideal é que a gente nem use bomba. Então, na verdade, o que a gente precisa é muito pouco. E aí, a gente vê que essas intervenções médicas, até essas questões do enxoval, dos apetrechos, tiram muito a mulher do protagonismo dela, que nesse momento ela é completamente a protagonista de tudo, do parto, da amamentação, do puerpério, né? Na amamentação, especificamente, preciso da mulher, do bebê, da produção. E ela tendo conhecimento do que fazer.
Isso. Tá ótimo. Exatamente. Então, é o que a gente também fala de investir no conhecimento, né? Se você puder investir no conhecimento, você economiza muitas vezes com coisas supérfluas que talvez você nem use. Exato. Então, te ajuda, inclusive, nisso. Então, é algo realmente a se pensar, né? Que a gente precisa investir nisso para deixar de investir em outras coisas e deixar de achar que a gente precisa ter aquela determinada mamadeira, com aquele determinado bico, aquela determinada chupeta, para, inclusive, oferecer algo de melhor para o nosso filho. E não é assim, né? A gente, inclusive, pode deixar para comprar caso precise. E como encontrar uma boa consultora, Ju? Existe um lugar onde existe um cadastro das consultoras que fizeram uma formação adequada ou é mais por indicação mesmo? Isso já tem hoje? Como é que funciona? É mais por indicação mesmo, né? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, porque assim, se você vai amamentar, você não tem conhecimento, você está buscando uma consultora para te ajudar, o ideal seria a gente ver uma boa consultora se você percebesse que na fala dela ela é uma pessoa atualizada, né, que está dando as orientações adequadas, mas como uma mãe que não sabe nada vai conseguir perceber isso. E aí eu volto para sua fala, suas falas anteriores. A consultoria de amamentação, ela vai além do objetivo, que seria amamentar, né? Da parte ali técnica. A gente acaba sendo suporte emocional, a gente acaba criando vínculo com a maioria das famílias. Então, assim, eu acho que uma boa consultora, além de ter, obviamente, a parte técnica ali tá atualizada, ela é boa ouvinte. Sim. Porque a consultoria de amamentação não é sobre a consultora. É sobre a mãe. A gente não vem com orientações verticais, como a gente fala. Eu dou uma ordem aqui, a mãe tem que fazer. Não, a gente constrói isso juntos. E para eu construir alguma coisa junto com você, eu preciso entender o que você quer, o que você deseja, né? E você falou sobre isso. Tem mães que não querem amamentar, tem mães que não querem insistir. E eu estou aqui para acolher, não para obrigar as pessoas a amamentar ou fazer o que eu quero. Então, eu acho que uma boa consultora, ela é empática, ela ouve primeiro e a partir dos desejos da mãe, ela constrói junto com essa mãe o que é o ideal para essa mãe. Porque o ideal para muita gente pode ser a amamentação exclusiva, mas para alguns casos não será esse o ideal. Isso. Às vezes o ideal é amamentar de forma complementada. Às vezes o ideal que deu pra gente ali foi amamentar uma semana e não progrediu, certo? Então eu acho que uma boa consultora precisa ser boa ouvinte em primeiro lugar. Maravilha. E como é que funciona a rede de apoio nesse cenário da amamentação, né? Porque a mulher vai para casa, ela escuta muitos palpites. Como é que você auxilia essa mulher nesse cenário? E você chama a rede de apoio para estar presente nessa consulta da amamentação no pré-parto? Como é que é isso na sua prática? Eu costumo brincar dizendo que a rede de apoio boa é aquela que não atrapalha. Só de não atrapalhar já tá ajudando muito. Já tá apoiando, né? Exatamente. Mas brincadeiras à parte. Bom, aí vai a parte do ser ouvinte, né? Porque existe todo tipo de rede de apoio. Eu, particularmente, no meu parto, eu falei, quero visitas na maternidade, mas depois eu não quero ninguém na minha casa. E realmente, pra mim, naquele momento, foi a melhor decisão, porque eu tava sofrendo com as mamas expostas, né? A gente tem uma cultura de quando as pessoas vêm visitar, a gente que acabou de parir tem que fazer sala, não é o contrário, as pessoas deveriam visitar para ajudar. Essa é uma boa dica, gente. Anotem aí, porque tem muita gente que fala, não quero ninguém no hospital, depois visitam. E lembrem que na sua casa não vai ter aquele limite de tempo para visita. Não vai ter gente vai ter que servir, forrar a cama, às vezes, né? Depende também do lar. Exato. Mas assim, no hospital a gente tem um aparato muito maior de higienização, e, às vezes, de gente para ajudar. Uma limitação de gente para entrar, exatamente. Uma limitação de tempo para ficar, de horário. Então, isso pode auxiliar. E não é no hospital que os problemas começam. Geralmente é quando chega em casa, é quando você tá ali tentando ajustar um horário, né? Tentando dormir quando o bebê dorme. Então, é um pouco depois. Mas continue, que eu tô te interrompendo. Mas eu até gostei do gancho, porque é depois por quê? Porque quando você tá no hospital, a pojadura não veio, o leite não desceu, então geralmente tá tudo muito bem ali na amamentação, a gente tá achando que é a pojadura, Ju? É a descida do leite, que acontece entre o 3º e 5º dia após parto. Então, quando você parir, suas mamas continuam exatamente como elas estão agora na gestação, molinhas, flácida, o primeiro leite que sai o colostro, ele é bem amarelinho. A cabeça tá boa ainda. Ou não, porque diz que a gente fica meio desmemoriada na gestação, né? E fica mesmo. Mas enfim, e aí, entre o 3º e 5º dia pós-parto, quando seu bebê tá crescendo, que a demanda tá aumentando, né? Ele tá mamando na livre demanda, o corpo começa a produzir mais leite. E aí as mamas ficam cheias, duras, pesadas, e aí os problemas de amamentação começam a surgir. Você já tá em casa, você tá sozinha, você não tem enfermeira, não tem técnica pra chamar ali pra te ajudar, tá se adaptando à rotina da casa, então
babado quando a gente chega em casa mesmo. E aí tem que fazer sala para visita, né? Botar mesa posta para comida, devia ser o contrário. As visitas que chegam é que deveriam servir a puérpera, né? Lavar os pratos. E diminuir pessoal... a sobrecarga, por favor. Certo? Então, levar se vocês, um lanchinho. exatamente, envia um podcast agora para a rede de apoio para ouvir. Exatamente. Mas e o que é uma boa rede de apoio? Como é que o marido, por exemplo, o marido não é rede de apoio, né? Mas como é que ele pode auxiliar nessa amamentação? Porque às vezes, eu não acordo de noite porque o bebê tá mamando, ele quer peito. Eu não pego porque ele quer peito. Como é que pode ser esse auxílio? Bom, primeiro, palavras de incentivo eu acho que ajudam muito. A mulher já, no puerpério, pela oscilação hormonal, pelo bug que dá na cabeça mesmo, você era ativa, fazia o que queria, na hora que queria, de repente até um xixi quando você quer fazer, você não consegue naquele momento. Então isso deixa a gente meio pra baixo, tem, né, o famoso baby blues, que é essa disforia de humor mesmo, que a gente fica mais deprimida. Então eu acho que o marido está ali apoiando, incentivando com palavras, já ajuda o emocional e o psicológico. E isso é muito importante para a amamentação. A amamentação, ela é hormonal, mas ela também é psicológica, ela tem dos neurotransmissores, né? Um corpo estressado, com adrenalina lá em cima, cortisol lá em cima. A ocitocina, que é o hormônio que ejeta o leite, ela não trabalha. Então, você tá ali apoiando com palavras, com incentivo, deixa essa mulher mais relaxada. Segundo ponto é que, ok, a mulher que tem o peito para dar, né? Mas você pode ajudar de outras formas. Amamentar da fome, amamentar da sede pra caramba, né? Porque a natureza é perfeita, como a gente já falou. Então, a gente gasta muita energia para amamentar, a gente precisa repor essa energia. Então, você sente mais fome e sente mais sede. Então, o marido pode estar ali, né? Geralmente, nas poltronas da amamentação, quando tem nos quartos, tem uma mesinha ali lateral. Então, o marido tá repondo essa comida, tá repondo essa água. Depois que o bebê termina de mamar, pegar esse bebê para deixar na posição vertical, que não é para arrotar, não necessariamente os bebês arrotam. Ai, ótimo, você ter falado isso. É por conta do refluxo, né, que todo bebê geralmente nasce com esse refluxo fisiológico, a comida tende a voltar, os bebês golfam e tá tudo bem. Então, manter ali na posição para a mãe voltar a dormir, por exemplo, certo? Então, trocar a fralda que no iniciozinho geralmente mama e faz cocô. Exatamente, limpar o coto, distribuir. Ele não pode amamentar, mas existem outras tarefas que ele pode fazer. Eu costumo dizer, inclusive, que os pais podem escolher um momento para ser o momento da amamentação deles. Que seria isso? Um momento entre pai e filho que só eles fazem. A hora do banho, por exemplo, as trocas da fralda na madrugada. Então, dá sim pra gente ajudar. Isso. E aí a rede de apoio pode auxiliar com a arrumação da casa, né? Seja como a limpeza do ambiente que esse bebê fica com essa mãe, enfim. Tentando ali dar suporte mesmo às outras questões que esses pais não estão dando conta nesse momento inicial, até que as coisas se ajustem, né? Com 40 anos, quando a criança faz. E que vai ajudar muito. Sim. E aí eu tenho um recado para as mães que eu falo muito na consultoria pré-natal, que as pacientes vão reafirmar aí. Às vezes, nós mulheres, e isso tem uma influência da sociedade, a gente tem no nosso consciente que eu sou mulher, eu sou a mãe, então eu sou guerreira, eu preciso dar conta de tudo, eu vou fazer tudo. E a gente não dá, é impossível a gente parir, ficar na amamentação, cuidar da gente, cuidar da criança, vou lavar banheiro, vou fazer comida, não dá pra dar conta de tudo e coisas serão negligenciadas. E a gente precisa entender isso e abrir mão. E a gente às vezes tem uma dificuldade, eu observo isso, em delegar as tarefas, porque a gente acha que a gente tem que fazer tudo, que a gente vai ser menos mãe, se a gente não fizer, não vai. Então assim, nessas questões domésticas, delegue para outras pessoas fazerem. Se a gente tiver rede de apoio paga, se tiver essa condição, ótimo. Se não tiver, se for sogra, avó, delega para outras pessoas fazerem. Se não tiver, deixa, né? Deixa para lá. E aí deixa para lá. A gente vai precisar listar as prioridades. Exatamente, porque realmente a gente se irrita na bagunça, isso para todos, né? Se irritam com a bagunça, isso deixa as pessoas mais estressadas. Mas nesse momento onde, caso você não tenha rede de apoio, vai precisar da prioridade e vai ficar como tá, e depois se juntam e faz ali um mutirão e arruma as coisas. E enfim, deixa as pessoas também de sobreaviso. Eu sempre oriento os casais, né, que podem tentar ter um tempo só dos dois no cuidado com o bebê. Então, não precisa você sair da maternidade e já ter técnica de enfermagem contratada, enfermeira contratada para ficar em casa com o bebê. Independente da condição, eu acho que precisa desse tempo, e às vezes eu vejo algumas profissionais se colocando como absolutamente necessárias para que aqueles pais sobrevivam com aquela criança. Então, falas como, não é assim que pega, é assim, né? Olha como fica calma no meu braço, olha como eu faço. Parece que precisa ser daquele jeito, e não é assim. Só que essas falas numa mulher que está fragilizada, vulnerabilizada, criam uma total dependência
daquele profissional. Não são todas, óbvio, não é todo o caso, mas fiquem atentas a isso, né? E, se possível, deixem ali de sobreaviso, de backup, caso vocês precisem, chamem mesmo, mas deem o tempo de vocês dois para ver até que ponto vocês realmente vão solicitar essa intervenção, esse profissional ali para auxiliar. Então, é um momento que eu acho que dá, muitas vezes, para que o casal se ajuste, né? Até para poder evoluir como casal também. É bem interessante. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Ju, quando o bebê nasce e aí essa mulher foi informada, geralmente qual é o principal queixa? Qual é a principal dificuldade, né? Para que as mulheres possam ficar atentas e não achem que é só com elas. O que você geralmente vê, assim, que te chamam? O que acontece nesse início? É a apojadura? É logo no início que você estava falando? Geralmente é na apojadura, quando Sim. a apojadura chega. O que acontece na apojadura quando o leite desce? As mamas ficam muito cheias. Então, por mais que a mãe esteja fazendo tudo certinho, o bebê ele tende a escorregar na hora da pega. Ele fica só no mamilo. E isso machuca, isso causa dor. Isso acontece bastante. Então, a maior causa dos chamados, das emergências, são a dor e as feridas mamilares. Inclusive, que é causado geralmente, na maior parte dos casos, é a pega inadequada que causa dor e causa feridas mamilares. Certo? Então, esse é o cenário mais comum que a gente tem. Orientação, gente, quando chega na apojadura, é aquela massagem que talvez vocês já tenham visto na internet, né? A gente colocar os dedos, fazendo movimentos circulares na mama, tentando desfazer aqueles nódulos de leite que ficam ali empedrados mesmo. A sensação é essa, de que o leite está empedrado. Quando a gente fala leite empedrado, todo mundo sabe que o leite é líquido, mas ele tá lá dentro num estágio viscoso, né? Parecendo uma gelatina. Então o bebê bota a boca, tenta sugar, o leite não flui como deveria. Às vezes o bebê até para de mamar. Ou o bebê faz o quê? Não tá fluindo, morde aquela região. Então eu investi bastante na massagem, porque o segredo da apojadura é deixar a parte da areola bem molinha. Como tá aí agora, na gestação. Quanto mais macio e flexível estiver, mais fácil fica a pega pro bebê e menos chances tem de machucar a mãe. Então, geralmente, esse é o cenário mais comum. Mas a amamentação vai bem mais além, né? Então, existem casos complexos, né? De baixa produção de leite. Geralmente está associado a algum fator de risco. E as mães, às vezes, não sabem, né? Mães que têm história de resistência à insulina, que têm diabetes gestacional, algum problema de tireoide, né? Então, costuma acontecer também. Então, varia muito. E como é que funciona o laser nesses casos? O laser amado, querido, endeusado todo mundo. Gente, realmente, muito bom. Meu parceiro, mas não é... Não funciona sozinho, né? Sozinho não faz milagre, gente. O laser, ele é um aparelho que tem 2 comprimentos de onda de luz. Tem a luz vermelha e a luz infravermelha. A luz vermelha, que é a que a gente mais utiliza, a gente coloca na ferida, ela age lá nas mitocôndrias da célula e vai acelerar o processo de cicatrização. Seu corpo ia cicatrizar aquela ferida, mas o laser diminui drasticamente o tempo. Certo? Só que se eu não retiro a causa da lesão, as feridas continuam lá. E é por isso que, geralmente, uma boa consultora não faz só sessão de laser, ela faz a consultoria. A gente entende o que está acontecendo e, no final, a gente faz a sessão de laser. Certo? Como assim remover, tirar a causa? Por exemplo, pega errada, a gente corrige a pega e aí, depois do laser, com a pega correta, essa ferida não vai voltar, vai fechar até sumir. Por exemplo, se a gente vai numa consultoria, o bebê tem língua presa, a gente só foi fazer o laser, a gente fez o laser ali, a gente não corrigiu a língua, essa ferida não vai fechar nunca. Então, o laser, ele é maravilhoso, mas não é o santo milagreiro assim, não. Isso, e é bom você falar isso, porque às vezes tem um conhecido que sabe fazer laser, que, né? Tati, tem gente que já me falou assim, isso vende na Shopee? Eu fiz, moça, peraí. Não vende, também não é pra ficar fazendo assim toda hora. E mesmo que vendesse, é proibido comprar. Pelo amor de Deus. E é justamente por isso, porque não tira causa, então não vai adiantar, né? Pode até aliviar um pouco ali na hora, mas vai continuar fazendo a lesão, porque não tirou a causa, como você mesma disse. E eu queria que você falasse um pouco também sobre mães de bebês na UTI, né? Que ficam preocupadas de como é que vai ser esse estímulo. Muitas vezes o bebê não está podendo amamentar, está em observação por alguma taquipneia transitória, né? Essa respiração mais rápida, por adaptação ali da respiração inicial. Como é que se dá isso? Precisa já tirar na bomba logo de início? Se o bebê for para UTI, pode esperar um pouco? Como é que você dá esse suporte? Geralmente, eu indico para mães de UTI não esperarem a consultoria de amamentação quando o bebê chega. Né? A gente faz consultoria de amamentação ainda com o bebê na UTI para a gente reduzir os danos na chegada do bebê. Qual é o maior dano que tem a separação de mãe e filho? Baixa produção de leite. Porque por mais que vocês estejam utilizando bomba extratora de leite,
nenhuma bomba mais cara que existe no mercado faz o trabalho tão eficientemente quanto a boca do bebê, certo? Então, a gente já começa a consultoria com o bebê ainda na UTI para fazer esses protocolos de estímulo, certo? Então, sim, temos que ordenhar com o bebê lá na UTI. Eu sei que a rotina de UTI é extremamente desgastante. Sim. E o que eu mais vejo nas consultorias são mães que não conseguem manter uma rotina de extração, porque não adianta, gente, a gente faz visitas, tem os horários das visitas no hospital e a gente só ordenha quando a gente vai lá. E em casa a gente não ordenha, a gente tá cansada, a gente não ordenha na madrugada. Isso. Eu entendo perfeitamente, mas no mundo ideal vocês deveriam ordenhar a cada 3 horas, 4 horas mais ou menos, que é para tentar simular o que seria a livre demanda em casa. Por mais que não produza aquela quantidade, né? Precisa ali estimular. Não fico preocupada com a quantidade que sai nesse começo, eu quero apenas estimular. E a consequência disso vai ser cada vez mais esse leite aumentando, obviamente até um determinado ponto. Até porque a gente não tem hoje medicações que são comprovadamente estimuladoras de produção, né? É o estímulo mecânico, o estímulo físico. Então, de quando em vez me perguntam, tem algum remédio que eu posso tomar? A gente sabe que existem hoje os galactogogos, né? Mas nada que tenha uma eficácia, assim, direta e rápida. Então, é mesmo a sucção. E por isso, a questão da gente tentar impedir ao máximo, né? Até quando der, os bicos artificiais. Né, principalmente a chupeta, porque pode ser ali um confundidor, não da pega, mas eu costumo dizer para as mulheres, ela tira a livre demanda, né? Uma paciente que dá chupeta, ela não amamenta em livre demanda, porque a livre demanda é exatamente o bebê chorou, você colocou ele para sugar, não deu o bico, porque aí o bebê está sugando ali e não está estimulando o que seria o que faria o seu peito produzir mais o que ele precisa nos próximos meses. Eu não sei se eu falei alguma bobagem. Não, falou exatamente certinho, porque independente da sucção que o bebê faça no peito, e aí é importante vocês saberem que muitas vezes o bebê vai pro peito para fazer sucção nutritiva, ou seja, ele vai para comer, ele tava com fome, Isso. e outras tantas vezes ele vai chorar pra caramba, você vai botar ele no peito, e ele vai fazer o que a gente chama de sucção não nutritiva, ele só mexe a boca, certo? Essa sucção não nutritiva, além de ser importante pro bebê, para acalmar, para diminuir o desconforto, para estreitar o vínculo entre vocês, ela é importante também para manutenção da sua produção de leite. Então você falou, tá certinho mesmo. Que às vezes a pessoa fala, meu bebê fez 3 meses e aí meu leite secou, e aí parou de produzir. É claro que podem haver outras questões, mas a gente precisa sempre prestar atenção se não está ocorrendo essa sucção fora do peito, que é a do bico artificial. Exato. Né? E para finalizar, senão realmente rápido. tem perguntas milhares aqui, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da complementação, né? Se a mulher precisa complementar, qual seria a melhor técnica para se fazer isso? Aí depende, sabe? Eu vejo hoje em dia muito difundido a técnica da translactação, relactação, que é a gente colocar aquela sondinha no peito, né? E isso tem reações adversas, digamos assim, também, Sim. né? Então a gente acaba fazendo receita de bolo para todo mundo. E não é bem assim. Na amamentação a gente precisa ver o que é melhor naquele cenário. Sim. Por exemplo, um caso recente, uma mãe que produzia super bem, produção de leite bastante, o bebê vinha ao peito, mas estava precisando complementar porque ainda tinha problemas relacionados à sucção, certo? O fluxo de leite já era alto, colocar uma sonda ali naquele cenário e aumentar mais ainda o fluxo de leite. Quando eu retirasse essa sonda, o bebê não ia ter um fluxo tão alto e isso podia causar confusão de fluxo. Isso. Então, nesse cenário, a melhor forma de complementação para a gente foi copo. Então, não é um padrão unificado assim para todo mundo, não. Vai depender de cada caso. Mas sempre procuraremos formas de complementar que não tenham bicos artificiais. Então, o copinho, pode ser um copinho próprio para complementar que vende na internet, mas assim, pode ser os copinhos de cachaça, de tequila que vocês tenham aí em casa, certo? A colher dosadora e a sonda pode ser um recurso, certo? Lembrando que sonda dedo também, que é outra coisa que todo mundo faz a revelia, não é o ideal. Não é o ideal que o bebê sugue em nenhum lugar que não seja o peito da mãe. Isso. Inclusive, gente, outro banho de água fria, né? Não existe bico que seja melhor, que cause menos confusão. E aí vocês pagam caríssimo nesses bicos internacionais, porque fulana vai para Miami, vai trazer para mim um bico que inclusive é da cor do peito. Não, gente, não funciona. Isso é tudo marketing para enganar. E vocês não devem ser mais enganados depois de ouvir esse podcast. Pode. Se tiver que usar, por exemplo, no meu caso com a minha filha, agora quando eu voltei a trabalhar, foi uma coisa assim que eu não tinha programado o retorno rápido. E aí, na hora, eu não consegui treinar a minha rede de apoio para usar copinho. Eu estava dando leite materno ordenhado, então quando eu fui dar na colher dosadora que eu tinha comprado, caiu mais leite do que... E assim, aquelas gotas de ouro caindo no chão, e eu desesperada, porque só eu sabia o quanto era difícil ordenhar aquela quantidade. Então, quando eu dei eu comprei a mamadeira, quando eu dei, não vazou nada, não desperdiçou nada, então aquilo ali foi a salvação para mim. Mas é uma madeira da farmácia na esquina.
tá? Qualquer uma, não tem uma que vá ser mais ou menos danosa, que vá causar confusão de bico. É importante você entender dos riscos e saber qual batalha você vai travar ou não. Exatamente. Entende? Porque você também não precisa vencer todas. E não existe, né, na verdade, mulher superpoderosa e mãe perfeita. Isso não existe. E a gente reconhece isso quando a gente entra na maternidade. Então, tem várias coisas que me perguntam, mas, Paty, você fez como? E aí eu já entorto logo o olho, assim. Eu falei, eu não quero dizer como eu fiz, porque como eu fiz é como deu pra mim. E, enfim, a gente sabe que existem muitos julgamentos por aí, né? E às vezes a gente não quer travar, levantar essas bandeiras. Então, isso é o que você tem que encontrar dentro de você, né? Enquanto profissional, você vai ver Paty, vai me ver sempre falando o que é científico, que é ideal. Mas a gente também é mãe. Então, a gente sabe que na prática as coisas não saem, às vezes, como planejado. Eu acho que minha missão como consultora, talvez a de Paty também, seja deixar vocês conscientes dos riscos das escolhas de vocês. Assumir o risco, quer fazer a escolha... Vá, mulher, numa boa. Exatamente. Eu também não sou perfeita, não. Não, com Exatamente. certeza. Não é porque eu sou consultora que eu... Não, que isso, nada. Eu escolho minhas batalhas também. Exatamente. E às vezes a gente assume alguns riscos, Sim, né? Do tipo, vou fazer assim e ponto. E se acontecer de causar confusão de bico, vamos lidar com isso, né? E também não é para se culpar. E porque se você escolheu, era porque era o contexto que você tinha naquele momento. E então, a gente tem que ressignificar, né? Exatamente. Porque às vezes eu vejo muitas mulheres frustradas. Não conseguiu amamentar. E aí fica. A gente tem que digerir. Né? Exatamente. E não você tá dando tudo para aquele bebê, né? Você tá dando tudo, todo o seu ser, inclusive, seu colo, seu tempo, seu sono, né? A sua rotina. Então, não tem por que você achar que porque a amamentação ali teve que ter um complemento, ou às vezes teve que ser substituída, que isso acabou levando por terra todo o resto grandioso que você está doando ali. Então, de forma alguma, isso tem que ser realmente reavaliado e por uma maternidade mais leve, né? E sem tantos julgamentos. Agora, não tem espaço mais para essa discussão de que o leite materno pode ser completamente substituído por uma fórmula. Não tem. Né? E eu trago isso para várias questões da maternidade. A medicina vai evoluir, vai continuar evoluindo, graças a Deus, mas tem coisas que ainda são insubstituíveis. O leite, ele é dinâmico. O leite da mulher que pariu uma criança antes do tempo, de um prematuro, é diferente do leite de um bebê a termo que nasceu no tempo certo. E você não precisa fazer nada para isso. O seu corpo se rearranja, se redistribui ali, faz um leite específico. Isso. Tanto é que se você está grávida e está amamentando, o seu leite no final da gestação, ele volta a ser o colostro para aquela criança que vai nascer. Estou arrepiada, Patrícia. E aí, por isso, muitas crianças acabam deixando de amamentar nesse período, porque muda o gosto, né? Porque o seu corpo vai se transformar para a criança que vai nascer. Né? E é por isso que a gente não recomenda eu esqueci até o nome de quando você amamenta uma criança que não é sua. Vixe, fugiu pra mim também. Não é. Mas a gente não recomenda isso, que você não deve amamentar crianças que, apesar de, meu sobrinho tá precisando, eu tenho todos os testes negativos, eu vou amamentar. Não, é outra criança, aquele leite seu é para a sua criança, né? Isso, claro, não inviabiliza a doação de leite materno, né? Porque aí são outras questões, e a gente está falando de crianças que realmente, enfim, prematuros, que estão no UTI e tudo mais, que precisam de uma condição de nutrição diferente, mas a gente não deve fazer cruzada. A amamentação cruzada. Exatamente. Então, acho que esgotei aqui minhas perguntas. Você quer falar mais alguma coisa, Ju? Tem mais algo que você queira adendo? Se deixar, eu falo até, né? Eu vou ter que fazer mais já tá habituada, já, né? Mas já não, se encontrou. Eu acho que é um tema importante que a gente deve bater na tecla, né? Pra gente, tudo que a gente tá falando aqui parece muito óbvio, mas tem muita gente que não sabe nada. E não tem obrigação de saber mesmo não, viu? Vocês que estão ouvindo, não tem nenhum. Os profissionais que assistem vocês, que tem que introduzir o assunto. E hoje, quem tem recurso da internet, busquem, porque faz muita diferença, né? Não é instintivo como a gente acha. Então, quanto mais conhecimento você tiver, e menos armadilhas, tanto da indústria quanto de profissionais desinformados, que infelizmente vocês vão encontrar por aí, vocês caem. Infelizmente, pediatras, né? Até obstetras. Exatamente. Então, a gente precisa estar atento. Então, Ju, me diz onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais para que as pessoas que estão nos ouvindo possam se informar um pouco mais. Estou lá nas redes sociais, ju.amamenta no Instagram.
conteúdo de qualidade, né? Um pouquinho da minha maternidade eu também compartilho, faço consultoria em domicílio e faço consultoria na Casa Matriz também. As gestantes da Casa Matriz estão contempladas, mas quem não é gestante de lá pode ter consultoria lá também. Maravilha, Gil. Então, agradeço, viu, Paty? Muito obrigada, amei. Que bom, que bom. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Então, obrigada a todos vocês e até a próxima.